Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Hoje esse vídeo é para tratar de um tema que às vezes alguns católicos eles recebem protestantes nas suas portas e por uma questão de educação acabam dando atenção, ouvindo o que essas pessoas vêm ensinar nas portas. E geralmente recebe-se pessoas de todo gênero. Uma pessoa recebeu em sua casa um testemunho de Jeová que disse para ele e usou alguns versículos bíblicos para dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, né? Para dizer que o arcanjo Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Os adventistas do sétimo dia também usam alguns versículos para dizer, principalmente se tratando lá de Daniel capítulo 10, versículo 13, quando o arcanjo Miguel é chamado de príncipe. Eles usam alguns versículos para dizer que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Os testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade, certo? Eles não acreditam na Santíssima Trindade. E eles dizem que o arcanjo Miguel é um dos anjos, dentre todos os anjos, que Deus escolheu para fazer dele seu filho e mensageiro do reino de Jeová. Então, não se acredita na Trindade. Os adventistas do sétimo dia, eles acreditam na Trindade, mas porém, dizendo que Miguel é um título, um nome, né? Um título que foi dado a Jesus em alguns trechos bíblicos. Eu não vou repassar aqui os textos que estas duas denominações protestantes argumentam para dizer que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Porque senão esse vídeo iria ficar imenso. Eu acredito que já vai ficar grande. Mas eu vou usar versículos bíblicos, apenas versículos bíblicos, para mostrar que o arcanjo Miguel e Jesus não são a mesma pessoa. Primeiro, gostaria de dizer que esse ensinamento de que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas não são ensinamentos recentes dessas duas denominações protestantes. São ensinamentos antigos. São ensinamentos que surgiram nos manuscritos, nos escritos gnósticos. Por exemplo, um deles, datado aproximadamente do século IV, século IV ou século VI, nessa faixa etária, é o Evangelho de Barnabé, onde diz que não somente Jesus é denominado como Miguel, como também Deus é denominado como Miguel. Então, essa origem dessa doutrina, podemos dizer, herética, não é nova, não é recente. É desde o início do cristianismo. Os gnósticos foram combatidos pelo apóstolo São João e por um dos que lhe sucederam, que foi Santo Inácio de Antioquia. Esses dois nomes foram os que mais combateram o gnosticismo. Assim, podemos até dizer desta maneira. Por exemplo, meus irmãos, vamos rezar. Vamos rezar.
Vamos começar rezando, porque isso aqui é tão profundo que é melhor rezar para a gente poder receber as luzes do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro eu gostaria de iniciar trazendo na etimologia o significado, a origem, do nome Miguel. O que é que significa Miguel? Miguel significa quem é como Deus. Quem como Deus, Ou seja, quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Eu queria iniciar de um versículo que todo mundo usa para denominar que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. É o versículo 9 da carta de Judas. Versículo 9, apenas versículo 9, porque não tem capítulos, são apenas 25 versículos. E no versículo 9 desta carta diz assim: E no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: O Senhor te repreenda. Então veja, este versículo da carta de Judas é o versículo que diz quem é Miguel. Miguel é um arcanjo. O que é um arcanjo? Arcanjo é um anjo, e esta expressão arcanjo é uma hierarquia, está na hierarquia dos anjos, é uma categoria de anjos. Eu tenho uma série aqui no meu canal, está aí na descrição, sobre demonologia, a origem, a hierarquia, tudo sobre os demônios. E lá eu também falo um pouco sobre os anjos. Sugiro que você veja esta série. Se eu não estou enganado, é de 4 vídeos, 4 aulas. Então, arcanjo é uma categoria de anjo. Então diz, o arcanjo Miguel. Nós podemos até ler também o anjo Miguel. O anjo Miguel. Porque arcanjo é apenas uma categoria para designar na hierarquia angélica um anjo. Então, Miguel é um arcanjo, Miguel é um anjo. Então nós podemos ver que se Miguel é um anjo, então nós precisamos compreender quem é Jesus. Aqui nesse versículo fica claro, Miguel é um arcanjo, um anjo de Deus. Se é um anjo, então é criatura, não é Deus. No livro do Apocalipse, quando João teve algumas revelações, João foi se prostrar diante de um anjo para o adorar. O versículo deixa bem claro. Eu não lembro o versículo agora, mas vou deixar na descrição. Para o adorar. E quando ele se prostra para adorá-lo, o anjo diz: não me adores,
porque eu sou um como vós, mensageiro. Né? Então, o anjo aqui mencionado, um arcanjo, Miguel, é uma criatura. E nós podemos ver que ele diz: não irei lançar contra ti, contra Satanás, que era um outro anjo, né? Satanás era um querubim, estava acima dos arcanjos. Na hierarquia angélica, querubim está acima de arcanjo. Mesmo já como demônio, Miguel, que era um arcanjo de categoria inferior ao querubim, não quis lançar sentença injuriosa contra Satanás. Apenas disse: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Só que, se Miguel não quis lançar sentença injuriosa contra Satanás e limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda, o Senhor Deus te repreenda. Então vamos ver em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos ver Jesus diante de Satanás, para ver se Jesus vai dizer que o Senhor te repreenda. Na tentação, aqui é o contexto da tentação, né? Na segunda, ou melhor, na terceira tentação, quando Satanás diz: tornou o diabo, versículo 8, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás pede que Jesus se prostre e o adore. E no versículo 10 Jesus diz: aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: vai-te, Satanás. Em Mateus também, capítulo 16, versículo 23 a 26, é aquele contexto quando Jesus, né? Dá uma olhadinha aí. Mateus 16, 23. Veja o 22. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, a repreender Jesus, porque Jesus falava da sua paixão, falava que iria sofrer a sua paixão. Então Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, Jesus, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Então veja, Pedro não é Satanás, mas Pedro, influenciado por Satanás, que colocava na cabeça de Pedro um plano, entre aspas, até de cuidado, de zelo para com Jesus, mas para que tirasse Jesus do projeto salvífico de Deus. E Jesus, vendo que não era Pedro que falava, como lá, quando Jesus, em Mateus 16, Jesus também pergunta aos apóstolos quem era Jesus, e Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, ou seja, o Espírito. Por meio do Espírito, o Pai revela a Pedro. Então Jesus falou para Pedro que ali não era Pedro falando, e quando Jesus diz a Pedro: afasta de mim, Satanás, Jesus também está revelando para Pedro que não era Pedro ali que falava, mas era Satanás pela boca de Pedro. Então veja que o arcanjo Miguel, que era uma criatura, Judas, versículo 9, não ousou repreender Satanás. Mas Jesus, nós podemos ver que Jesus já repreendeu Satanás em dois momentos. Na tentação, quando Satanás queria
tentar Jesus e levar Jesus a adorá-lo, como também aqui quando Satanás tenta tirar Jesus do projeto da cruz do Calvário. Então, nós já podemos ver que já existe uma diferença aqui entre o arcanjo Miguel e entre Jesus. O arcanjo Miguel, um anjo, uma criatura, quando vai tratar com Satanás, diz, limitando-se, que o Senhor te repreenda. Jesus, Filho de Deus, quando vai tratar com Satanás, já repreende Satanás. E não somente nessas duas passagens que eu citei, de São Mateus capítulo 4 e São Mateus 16, mas também em todo o contexto dos 4 evangelistas, onde Jesus expulsa demônios, aquela legião que foi mandada para os porcos, e tantos outros que Jesus repreende, não só o Satanás, mas também os seus demônios. Então nós já podemos ver aí que Jesus toma uma atitude diferente de Miguel. Mas vamos ver um pouco mais adiante o que quer dizer essas coisas. Vamos ver quem é Jesus, quem é o Filho de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, tome sua Bíblia aí, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, no prólogo da carta, capítulo 1 da carta aos Hebreus, versículo 1, o Senhor revela para nós o seguinte: muitas vezes, vai seguindo comigo aí, muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Ou seja, aqui, não pensemos que esta carta aos Hebreus foi escrita hoje. É necessário nós voltarmos para o início da igreja primitiva, quando o autor sagrado, segundo alguns, Paulo, mas não se sabe ao certo, não tem uma certeza, no início do cristianismo, quando esta carta foi escrita, o autor sagrado disse: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Ou seja, falando lá dos profetas que vieram antes de Jesus. Agora, nestes dias, ou seja, nos dias em que o autor da carta está escrevendo, primeiro século do cristianismo, agora nestes dias, que são os últimos, porque quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, na sua ascensão dá-se início aos últimos dias, ou seja, o tempo da igreja, o tempo do advento de Cristo, da vinda, da espera de Cristo. Por isso é dito como os últimos dias. Por isso também João, quando escreveu sua carta, disse: filhinhos, é chegada a última hora. Versículo 2: agora nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Ou seja, por Jesus foram feitos os séculos. Então, se Jesus fosse o arcanjo Miguel, se Jesus fosse um anjo, não seria possível, pelo Filho, que é Jesus, pelo qual se fazer, ser feito os séculos. E aqui, quando trata de séculos, ele dá 2 pontos para nós entendermos. Século, o éon, o tempo que nós estamos vivendo agora, como o tempo futuro, a eternidade, quando diz todos os séculos.
né? Versículo 3. É ele quem? O Filho, o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Então veja, é o Filho, o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Ou seja, Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e tu me perguntas, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E aqui não é como os testemunhas de Jeová, por exemplo, diz que é como se Deus tivesse dito ao arcanjo Miguel: olha, eu te revesti de autoridade e você agirá em meu nome. Não. Aqui Jesus está dizendo, quando Jesus diz a Filipe, eu e o Pai somos um, é o que está sendo dito aqui. Ele é o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Ou seja, substância significa mesma natureza, mesma essência. E ele continua: sustenta o universo com o poder de sua palavra. O Filho de Deus sustenta o universo pelo poder de sua palavra. Se Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas, significa dizer que um anjo tem o poder de sustentar o universo pela palavra. Continuando, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, a morte na cruz, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Sentou-se nas alturas à direita da majestade. Quem é a majestade? Deus Pai. E quem senta à direita de Deus Pai? Deus Filho. Por isso, Santo Estevão, quando estava sendo martirizado, e ali no momento que ia ser apedrejado, no seu apedrejamento, Estevão viu os céus abertos e Jesus de pé à direita do Pai. Então aí já podemos compreender que quando diz que ele é o esplendor, ele é a expressão da sua substância, significa dizer que o Pai e o Filho, em natureza, em substância, em essência, são Deus, mas não são a mesma pessoa. Então aqui já começa a cair por terra toda a argumentação dos testemunhas de Jeová, que nega a divindade do Filho, nivelando o Filho a um arcanjo, e negando a divindade do Filho, se nega a Trindade. Se nega a Trindade. E ele diz no versículo 4, né? Versículo 3 concluindo: sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos. Então nenhum anjo está sentado à direita de Deus. Nenhum anjo. Apenas o Filho, que é superior, sentado à direita da majestade, superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Então veja, o nome de Jesus significa Deus salva. Jesus significa Deus salva. O nome de Jesus é superior ao nome de todos os anjos. O nome do arcanjo Miguel é apenas um título para designar
a missão de Miguel. Por exemplo, o arcanjo Gabriel recebeu o nome Gabriel, aquele que comunica Deus, aquele que é mensageiro de Deus, ou fortaleza de Deus. O nome Miguel, quem como Deus, se refere à atitude de Miguel quando disputava com Satanás no céu. Lá em Apocalipse 12 diz que houve uma grande batalha no céu. E Miguel e seus anjos, Satanás e seus demônios guerreavam. E ali Miguel, se você ler o texto, você vai ver que não era luta de espada, não era luta de machado, de armas, mas era luta, como nós conhecemos, de ideias. Era debate, era uma disputa. Por isso, se você for ler lá em Apocalipse 12, você vai ver que Miguel venceu graças ao testemunho do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Se Miguel vence graças ao testemunho do Cordeiro, quem é o Cordeiro? É Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse São João Batista. Então, ali no Apocalipse, Miguel usa uma expressão que depois se designa o seu nome. O seu nome Miguel é revelado segundo e mediante aquilo que ele brada aos céus em toda a humildade, porque Satanás queria tomar o lugar de Deus, queria ser como Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28 diz que ele queria subir no mais alto dos céus, na montanha do Altíssimo, colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo e ser semelhante ao Altíssimo. Então Miguel, diante de toda a corte celeste, brada com um sinal de humildade, prostrado: quem é como Deus? E por isso este brado de Miguel torna-se o seu nome, porque Miguel é um arcanjo, e os arcanjos não têm nome revelado a não ser quando o nome é referente à sua missão. E a missão de Miguel foi guerrear contra Satanás. E guerreando contra Satanás no céu, ele brada: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Então, já podemos ver que essa questão de dizer que Miguel e Jesus é a mesma pessoa, não é. Veja a partir do versículo 5 do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, quando o autor menciona o Filho. Versículo 5. De fato, a qual dos anjos disse Deus: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? É uma pergunta. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? Eu lhe serei pai e ele me será filho? Outra pergunta. Versículo 6. E ao entronizar o primogênito, e quando é usado essa expressão primogênito, como está em Colossenses também, capítulo 1, versículo 15, quando diz ele é o primogênito da criação, os testemunhas de Jeová, para afirmar, para querer dizer que Jesus é uma criatura, e para aí desfazer a doutrina sobre a Trindade, eles começam a dizer que Jesus é a primeira criatura a ser criada. Quando diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é o primogênito da criação. Como diz aqui também, versículo 6, e ao introduzir o primogênito no mundo,
Essa palavra primogênito não significa dizer que é o primeiro de muitos. Ela tem o mesmo teor que unigênito, no sentido de dizer que é o princípio. O princípio. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Essa palavra primogênito, ela está dentro de um contexto que não é para dizer que ele é o primeiro depois de tantos outros. Porque Deus só teve um filho. Um único filho. Um único filho. Por exemplo, eu tenho uma filha, uma única filha. Por enquanto ela é a primogênita. Porque pode vir outro, pode não vir. Se vier mais alguns, ela será primogênita. Se não vier nenhum, ela será a primeira, a primogênita, mas que significa também a unigênita, porque não veio mais nenhum. Então é unigênita. Então veja, meus irmãos, versículo 6. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Deus. Então veja, quando o primogênito foi introduzido no mundo, quando Jesus foi colocado no mundo, Deus ordenou que todos os anjos de Deus o adorassem. E quando os pastores foram ver Jesus, que tinha nascido, diz ali em Lucas que uma legião de anjos desceram, cantaram, glorificaram e adoraram Jesus. E Jesus foi adorado. Jesus foi adorado por um leproso que se aproximou dele. Jesus foi adorado pelo oficial, um oficial romano, que se aproximou de Jesus e o adorou antes de pedir que realizasse um milagre. Tantos outros personagens bíblicos adoraram Jesus. Então, adorem-no todos os anjos de Deus. Aí ele diz, a respeito dos anjos, porém, já não está mais falando do Filho, já não está falando mais de Jesus, está falando agora dos anjos. Versículo 7, a respeito dos anjos, porém, ele declara, torna em vento os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Aqui está falando de anjos ainda. Versículo 7, anjos. Versículo 8, ele começa a falar do Filho. Versículo 5 e versículo 6, ele fala do Filho. Versículo 7, ele fala dos anjos, dando uma diferenciação entre um e outro. Distinção entre o Filho e os anjos. Versículo 8, ele volta a falar do Filho. Ao Filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O teu trono, ó Deus, é para o século dos séculos. Então, o Filho é Deus. O autor sagrado, não é eu que estou dizendo. Não é Denis que está dizendo, mas é o autor da carta aos Hebreus que está no cano bíblico. Versículo 8, repetindo. Ao Filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão e o cetro de sua realeza. E, versículo 9, amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, versículo 9 ainda está falando do Filho. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
Então veja, por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus. Isaías e tantos livros do Antigo Testamento diz que só há um Deus, um único Deus. Ele diz: eu sou o teu Deus, teu único Deus. Não há outro fora de mim. Não há outro fora de mim. Então, se Deus se revela como o único Deus, como é que ele pode dizer: por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros? Então, aqui ele está falando a respeito do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Deus salva. Cristo, ungido, foi ungido com o óleo da alegria. Foi ungido com o Espírito Santo. Então, Cristo é ungido. Jesus, Deus salva. Outro nome que designa o Filho, que está lá em Isaías, é Emanuel, Deus conosco. Continuemos, versículo 10. Diz ainda: és tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra. És tu, Senhor, isso a respeito do Filho, de Jesus Cristo. És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Meus amados irmãos, se Jesus e Miguel são as mesmas pessoas, então o arcanjo Miguel é Deus. Só que lá em Judas nós vimos muito claro: Miguel é um arcanjo. Se ele é um arcanjo, ele é um anjo. Logo, é inferior a Deus. Se Jesus é o arcanjo Miguel, ele não poderia, como diz o versículo 10, diz ainda a respeito do Filho: és tu, Senhor, veja, Senhor com S maiúsculo, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão. Quem? Os céus e a terra que nós conhecemos. Por isso, a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Pedro que o Senhor fará novos céus e nova terra. Esse céu cósmico, novos céus e nova terra. Eles perecerão. Eles quem? Céus e terra. Tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Então isso aqui é o apóstolo Paulo, para muitos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, parafraseando o Salmo 102, versículo 26 e 28, que está desta mesma maneira que está escrito aqui. É como se Paulo tivesse apenas copiado. E ele continua, terceira parte do versículo 12. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E depois disso a gente sabe que ele continuará na eternidade. Vejamos o que diz o versículo 13. A qual dos anjos disse ele jamais: senta-te à minha direita,
até que reduza teus inimigos a escabelo de teus pés. Meus irmãos, aquele que está sentado à direita de Deus é Jesus, e terá os seus inimigos postos como escabelo dos seus pés. E aqui o autor sagrado diz: a qual dos anjos disse ele jamais? Ou seja, jamais, colocando a frase de uma outra maneira para você entender, apenas invertendo um pouco a questão das palavras, jamais, a qual dos anjos disse ele: senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés. Falando dos anjos, versículo 14, ele volta a falar do Filho. Porventura, ou melhor, ele continua falando dos anjos, mas designando o que eles são, né? Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço dos que devem herdar a salvação? Então, a carta aos Hebreus deixa claríssimo para nós que o Filho é criador. O Filho de Deus é criador. Criou céus e terra. Ele é também aquele que sustenta, aquele que mantém céus e terra de pé pelo poder da sua palavra. E quem é o Filho? Quem é o Filho? O prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, tome aí sua Bíblia. João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo, ou a palavra, estava com Deus, e o Verbo, ou a palavra, era Deus. Eu vou ler das duas maneiras, para que eu não fique dizendo verbo e palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele, o Verbo, estava com Deus. Tudo, versículo 3, tudo significa tudo, todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem, não é que ele tinha, não é que ele terá, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Vou ler agora colocando palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que foi feito nela era a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que ele tem, que ela tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Filho único. Meus amados irmãos, se Jesus é a palavra, se Jesus é a palavra de Deus, e se Jesus é o Verbo que se fez carne, e se Jesus, que é o Verbo, diz lá o prólogo de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus,
Se o Verbo é Deus, meus amados irmãos, como é que Judas, que revela para nós, no versículo 9 de sua carta, dizendo que Miguel é o arcanjo, arcanjo é um anjo, arcanjo é um anjo, e referente aos anjos, nós sabemos que eles são criaturas. A carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, diz que dos anjos ele faz vento, fumaça e labareda de fogo, mas, porém, o Filho permanece eternamente. Veja o que diz o apóstolo João no prólogo da sua carta. Essa primeira carta de João foi escrita para combater a heresia gnóstica. Eu tenho aí também, na playlist aqui do meu canal, o mês da Bíblia de 2019. Eu tenho alguns vídeos falando sobre a primeira carta de João, mês da Bíblia de 2019, falando sobre a primeira carta de João. E esta primeira carta de João é um manuscrito que foi específico para combater o gnosticismo. Por quê? Porque os gnósticos negavam a divindade de Jesus e a sua encarnação. Ou seja, negava-se a união hipostática de Cristo, a união entre a natureza humana e a natureza divina, e que não se separa. Mesmo depois da morte, mesmo depois de ressuscitado, não se separou a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Jesus no céu está com o corpo que ele andou aqui nesta terra, porém glorificado, mas o mesmo corpo. Veja o que disse João a respeito do verbo ou da palavra. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, da palavra da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. O apóstolo João diz na sua carta, eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas ele diz que quem nega o Filho, nega o Pai. E quem nega o Pai, nega o Filho. Não vou achar o versículo agora, mas ele diz que todo aquele que permanece nele, em Jesus, todo aquele que permanece em Jesus, permanece no Pai. E ele diz que todo aquele que nega o Filho, automaticamente nega o Pai, né? Eu não estou conseguindo lembrar qual é o versículo que ele diz, né? Que quem nega o Filho, nega o Pai, né? Quem nega o Filho, nega o Pai. Eu não lembro agora, mas é na primeira carta de João, né? Negou o Filho, nega o Pai. Né? Então, assim, meus amados irmãos, como eu disse, essa primeira carta de João foi para combater o gnosticismo. O gnosticismo, nós sabemos que eles acreditam em um Deus que criou tudo que é espiritual,
e segundo alguns escritos, porque eles variam muito. Ora eles dizem uma coisa, ora eles dizem outra. Segundo alguns escritos gnósticos, o Deus do Antigo Testamento, né, o Deus, entre aspas, dos judeus, é o Deus bom, que criou o que é espiritual. E existiu um outro Deus, um semideus, um demiurgo, que criou tudo que é material. Tudo que é do mundo material é considerado para os gnósticos mal, e se criou por meio deste demiurgo, que é, entre aspas, um suposto semideus que foi criado por esse Deus bom. Os testemunhas de Jeová, eles acreditam mais ou menos nisso, como os gnósticos, que existe Deus, né, Jeová Deus, que Jesus é também Deus, mas não Deus como Deus criador, mas ele é tido como Deus porque ele é inferior ao Pai. Isso tudo são heresias do primeiro século, né? Quando começa a colocar o Pai superior ao Filho, o Filho inferior ao Pai, isso tudo é heresia, são tudo heresias. E essas heresias, elas consistem, ou melhor, elas persistem em continuar, porque existem sempre pessoas como Ellen White, se eu não estou enganado, a fundadora do Adventismo, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todas as ramificações que nasceram dela, porque se eu não me engano já tem 2 ou é mais. Ela, inspirada, né, por ensinamentos gnósticos, fez uma nova interpretação das Sagradas Escrituras, querendo colocar Miguel e Jesus como sendo as mesmas pessoas. E nós podemos ver aqui nitidamente, não peguei doutrina católica no sentido de dizer assim, pegar o catecismo, né, para ler alguma coisa já daquilo que é a tradição, mas apenas lendo e interpretando de maneira muito simples os versículos bíblicos, que revela para nós que Miguel é uma criatura, um anjo, um arcanjo da categoria dos arcanjos, e que Jesus é o Filho gerado, não criado, como diz o nosso credo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis. As visíveis e as invisíveis. Então, meus irmãos, infelizmente, eu tive que dizer a esse amigo que abriu as portas para o testemunho de Jeová e escutar isso e depois ficar preocupado, procurando alguém que o oriente para dizer para ele que isto é mais uma heresia do mundo protestante. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você me escutou até agora, é porque você também estava interessado em saber sobre esse tema. Estamos aí com 53 minutos deste vídeo, que ficou longo, mas eu espero que tenha esclarecido, que tenha tirado as dúvidas de quem já ouviu até aqui. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.